contratar uma agência de marketing digital, um time interno para sua operação. Qual que é melhor? Esse é o assunto da conversa que eu tive com a Paula Machado, diretora executiva da Aquila. Não custa lembrar, se você ainda não é inscrito no canal da Estúdio Vendas, se inscreve aí e o vídeo depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que veio aqui, é um prazer. Hoje eu convidei Paula, mais conhecida como Paulinha da Aquila Digital, a pessoa que para mim é referência quando a gente fala de marketing digital e de geração de leads. É um prazer falar com você, Paulinha. Eu queria que antes de a gente começar, você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouquinho de você, para a gente falar sobre o assunto hoje, que é agência de marketing digital, contratar ou fazer interno. A gente vai falar sobre isso, vai discutir esse tema que é muito importante para o pessoal que está indeciso ainda, se tem um time interno de marketing, se contrata uma agência ou não. Mas primeiro, fala um pouquinho de você, Paulinha. Quem é você? Se apresenta para a nossa audiência aí, por favor. Legal, gostei da tua apresentação. Entusiasmado, né? Obrigada pelo convite. Primeiro ponto, por estar aqui. Fiquei lisonjeada com a tua apresentação. Eu trabalho com marketing digital faz 10 anos já, é até triste pensar nesse número, né? Mas eu sou formada em administração e design, é muita coisa, né? A gente começa a se sentir velho, assim. E te conheci na RD, foi onde a gente trabalhou junto e onde a gente começou, eu entendi trabalhando lá que tinham muitas agências que eram assim, claro que a gente está falando de outro mercado, em 2015, mas eram publicitários que tinham um olhar muito criativo para o marketing e transpondo isso para o digital. O digital precisava de totalmente outro olhar. Então, eu saí da RD e eu já tinha trabalhado em outras agências, enfim, comecei a trabalhar em formato freela até montar realmente a Aquila. Hoje a gente é parceiro Platinum da Resultados Digitais, com muito orgulho. A gente está com uma equipe multidisciplinar de 12 pessoas, a gente está atendendo hoje cerca de 25 clientes de diferentes portes, ajudando as empresas a se posicionar no digital e olhar da forma correta para o digital. Ótimo. Até uma pergunta sobre o que você acabou de falar. Quando você fala de forma correta, você pode explicar para a gente um pouquinho mais essa diferença entre esse olhar, né, mais antigo, mais diferente dos publicitários para o marketing, o olhar que, por exemplo, você aprendeu na Resultados Digitais e a Aquila traz para o mundo, assim, você poderia contar para a gente um pouquinho mais sobre isso? Claro, eu acho que um ótimo exemplo é até um seriado que tem no Netflix, que é chamado de Mad Men, que eles mostra muito, né, todo esse universo criativo de compor uma campanha, né, conceber uma ideia, um conceito e colocar isso nas mídias tradicionais e veicular. Então, quando a gente fazia esse trabalho, a gente falava muito de branding, que existia muito de crítica do marketing, era a questão de que a gente não conseguia metrificar o marketing, né? Como que você sabe a efetividade das suas ações? E quando a gente vem para o digital, esse cenário ele muda completamente, ele vira totalmente analítico, porque você tem número para tudo. Então, por exemplo, você coloca uma arte lá para rodar num anúncio, você sabe quantas pessoas visualizaram e quantas das pessoas clicaram. Então, não é mais um trabalho tão criativo, mas é muito mais um trabalho de testar, de você entender aqui, deixa eu testar esse com esse, ver o que funciona. Então, você não está mais criando todo um conceito, você está respondendo à reação do público e olhando para esses números. Super legal. Eu acho que um ponto que você tocou, que eu até reforçando para ver também se é isso que eu entendi, eu acho que é uma coisa legal, é que no marketing digital a gente tem muito, diferente do físico, a gente tem como saber quem é que tá vendo esse negócio. A gente sabe até, provavelmente sabe quem entrou em determinada página, quem clicou em determinado e-mail. É diferente de um anúncio que você coloca, você não sabe se a pessoa viu ou não, você vai saber só se ela foi na tua loja, por exemplo, se ela ligou na tua empresa, né? E no digital, como você tem controle de tudo isso, fica um negócio muito mais fácil de você receber o feedback do cliente, mudar a campanha, alterar, fazer alguma coisa diferente. Você tem muito mais aquela palavra previsibilidade, controle, né? A gente trabalha com ferramentas hoje. Então, por exemplo, o que é o RD Station, né? É uma ferramenta de automação dos nossos processos digitais. Então, você capta ali o lead, quando a gente fala em captar lead, a gente está falando em pegar o e-mail de alguém. Eu brinco que o e-mail de uma pessoa é como se fosse o CPF online. Porque tudo que você vai fazer online, você precisa de um e-mail. Às vezes os clientes perguntam isso, mas a gente vai captar e-mail para quem? Meu marketing funciona? Primeiro que se você fizer direito, funciona. Mas segundo, você não vai captar o e-mail só para fazer disparos. Porque você vai criar uma página, um perfil no Instagram, o que você precisa? De um e-mail. Se você vai colocar um perfil no Facebook, um e-mail, YouTube, e-mail. O e-mail é o centralizador, é como a gente te encontra online.
Então, quando a gente trabalha com uma ferramenta dessas e a gente consegue combinar o e-mail que você me deu junto com o IP do seu computador, eu consigo não só acompanhar a tua movimentação junto com a minha marca, como reagir à tua reação. Então, esse lado, essa tecnologia, a gente consegue implementar em empresas de pequeno porte. Às vezes as pessoas olham para isso e pensam, poxa vida, mas isso é muito complexo, não dá para colocar na minha empresa, eu sou pequenininho. Consegue sim, na verdade a interface até para a gente utilizar isso é muito mais simples do que se imagina. Uhum. Não, super legal esse ponto. Aliás, até tocando nesse ponto, você falou sobre facilidade agora, né? Eu queria que a gente aproveitasse esse gancho para falar um pouquinho disso que você acabou de falar, de implantar esse negócio da facilidade de implantar. Eu acho que aí a gente começa a falar um pouco dessa dúvida de contratar uma equipe interna de marketing ou contratar uma agência para fazer esse trabalho, né? Uhum. Qual você diria que seriam assim, as vantagens, por exemplo, de você contratar uma agência para começar o seu marketing digital? E você não tem marketing digital, você vai estar nessa dúvida. Cara, começo com agência, contrato, que vantagens você diria que existem aí comparando os dois, né? Sabe que eu acho que uma coisa bem importante da gente conceituar antes da gente passar para essa pergunta, pensando aqui que tem gente que pode estar nos assistindo que não está bem familiarizado com o digital, quando a gente fala em marketing digital, o que a gente quer dizer, né? É muito comum pessoas virem falar com a Acla e dizerem assim, não, porque eu quero muito que você me ajude com o meu marketing digital, eu quero que o meu Instagram bombe. E muitas vezes, quando a gente trabalha marketing digital, o Instagram ou qualquer outra mídia social, ela acaba sendo secundária, né? Então, o que é o marketing digital? Existem várias metodologias. Então, tem, por exemplo, a fórmula de lançamento, que é muito conhecida, que é do Érico Rocha, dos infoprodutores. Né? E tem várias outras metodologias. É que a gente trabalha do inbound, que é do conteúdo, então a gente entende que a trajetória ali do usuário para ele decidir comprar alguma coisa, até quando ele está offline, ele passa hoje pelo online, ele é muito mais consciente, muito mais educado. Então, a partir do momento, a gente tem lá o nosso funil clássico de marketing, né? Você tem um momento de aprendizado que você está pensando sobre algum problema, alguma coisa, aí você começa a reconhecer que aquilo de fato existe, e aí você começa a considerar as suas soluções, e aí você vai atrás da sua resposta, do que funciona melhor para você. E essa trajetória, ela pode ser muito rápida, né? Pode ser uma coisa de 2 minutos. Tipo assim, eu tô aqui falando com você, já tá me batendo uma fomezinha, e eu começo a pensar, putz, eu vou chamar um iFood, eu vou ver o que tem na geladeira. Então, tudo isso são possibilidades que passam pela minha cabeça até eu tomar uma decisão e possivelmente comprar do iFood ou comprar da padaria na esquina, né? Como pode ser uma trajetória muito demorada, uma coisa de, sei lá, 2, 3 anos, por exemplo, de eu estar me incomodando com o meu aluguel, que está aumentando, e começar a pensar, sabe que eu vou comprar um imóvel? Será que faz sentido? Tem outros investimentos? Então, tudo isso, até eu ir pro shopping, comprar, sei lá, uma televisão para minha casa, vou pegar meu celular e eu vou ver quanto está essa televisão online. Então, a gente entender esse processo de como que a pessoa ela age em cada uma das etapas do que a gente está oferecendo é o fundamental para o inbound marketing, que é quando a gente monta lá o funil, e aí você monta conteúdo para as diferentes etapas para ser encontrado. E o que a gente quer no final é a geração de uma oportunidade para a equipe de vendas. Então, esse é o nosso objetivo maior quando a gente trabalha inbound marketing, né? E o que é a oportunidade? A oportunidade é 2 coisas. É uma pessoa que tem interesse de comprar de você e ela tem perfil. Porque não adianta eu querer comprar e não ter capacidade aquisitiva, por exemplo, ou não ter processo decisório. E não adianta eu ter todo o perfil e não estar nem aí, nem interessado no seu produto, não ver isso como uma necessidade. Então, a gente quer combinar os dois, né? E para isso que a gente trabalha é muito consciente todo o processo. A gente vai construir um conteúdo aqui, para a gente captar o lead aqui, para a gente, então, reagir, mandar um e-mail para ele. Tem uma palestra muito famosa do André Siqueira, que é o responsável pelo marketing de resultados digitais, que é maravilhosa, que ele fala sobre a automação de e-mail marketing, que é justo você automatizar o processo de envio de comunicação, em que ele fala, não é o conteúdo que você sentou e criou naquele dia, né, o que te deu na telha você mandar para o usuário, é o tempo do usuário. Então, em que momento ele está nesse funil que a gente estava falando agora há pouco? Será que ele já está pesquisando sobre casas? Ou será que se ele está comprando imóvel, né? Ou será que ele está pesquisando sobre investimentos? E se ele está pesquisando sobre isso, o que você vai comunicar? É muito diferente a pessoa receber o e-mail marketing arbitrário
né, de algo que eu quero dizer, do que ela está, de fato, procurando se investimento em imóveis faz sentido, outro investimento faz sentido, e ela recebeu um e-mail falando sobre isso. Então, Sim. tudo isso, para voltar para sua pergunta original, que é as vantagens e desvantagens, Uhum. Não, eu super, acho... só acho que a gente podia, só pra gente fazer um resuminho, assim, Tá. acho que uma coisa que você falou aqui que é legal pra audiência entender, né, e realmente eu acho que a maior parte das pessoas ainda não entende isso, é que o marketing digital, especialmente para pequena e média empresa, né, ele é bem resultadista, no sentido assim que o foco dele é gerar oportunidade para vendas. Cara, não é muito essa questão, até porque a pequena e média empresa, ela não consegue bater de frente com relação a branding para as grandonas, né? É uma coisa meio mais difícil, né? Tipo assim, ela teria que ter, cara, bastante dinheiro investido em marketing que às vezes ela não tem e nem faz sentido ela ter, né? Então, o foco realmente do marketing digital no começo é a gente conseguir fazer a oportunidade de chegar ali para a equipe de vendas vender. Quando eu falo equipe de vendas, tá? Tem inclusive, como é que chama? Clínicas, né, que a gente trabalha, clinic leads que chegam, a gente tem clínica, que a equipe de vendas às vezes não é uma equipe de vendas tipo super profissional, às vezes assim, são recepcionistas ali que não foram treinadas para vendas, mas que respondem o cliente e vendem, entendeu? Então, e tudo bem, tá ótimo. Tudo bem, né? Exatamente. E assim, então, mas o objetivo do marketing nesse caso é chegar a pessoa ideal ali para essa pessoa pelo menos marcar, né? Então, eu gostei bastante disso que você falou. Então, dado todo esse contexto, Paulinha, qual é que você acha que são as vantagens de uma pessoa, algum gerente, um empresário que tá no meio desse impasse, né? Agência ou fazer interno? Qual você acha que são as vantagens de contratar uma agência? Olha, eu acho que a maior vantagem de se contratar uma agência é o custo da multidisciplinaridade que você recebe. Então, por exemplo, se você for internalizar, você vai gastar X para contratar uma pessoa e às vezes com esse mesmo valor, uma agência você consegue ter um conteudista, um designer, um profissional de mídia paga, um estrategista. Então, você consegue ter o pacotinho completo ali pelo mesmo valor. Então, eu diria essa questão de custo-benefício seria a primeira. A segunda é que você terceiriza o marketing. Então, se você fizer essa contratação de uma forma competente, você vai conseguir se concentrar no seu core business e vai ter outras pessoas olhando para o marketing para você. Eu diria que as vantagens são a equipe multidisciplinar, o mais resultado por mais entrega, multidisciplinaridade por menos custo, se concentrar no próprio negócio e a implementação ser mais rápida. Porque, faz né? Sentido. Você tem pessoas especialistas que já fizeram isso em 30, 40 empresas, provavelmente até mais, né? Até mais. Então, ok, isso é a vantagem. De desvantagem é a falta de controle, né? Porque você não vai ter, por mais que você tenha muito controle junto com o processo, você não vai ter controle total. Então, uma frustração, às vezes, que eu vejo do cliente, é ele chegar e dizer assim, eu preciso disso para amanhã. Gente, não, nós somos uma empresa que atendemos várias outras empresas, nós temos processos, existe o tempo de resposta. A gente vai cumprir o nosso tempo de resposta, mas não vai ser amanhã. E eu também acho que um ponto que se perde quando você terceiriza com uma agência é o conhecimento e o repasse para o público do seu conhecimento do seu negócio, do seu core business, né? Então, por exemplo, se você tem uma consultoria de vendas, o quanto você conhece de vendas, se você não tem essa conversa muito bem alinhada com a agência e não subsidia ela de muita informação para que ela consiga produzir esse conteúdo a partir de você, ele acaba sendo não tão aprofundado quanto se você tem a equipe interna para produzir isso lado a lado, né? Eu fiquei com uma dúvida, mas eu acho que isso não tem muito a ver, talvez. Eu não acho que isso seja relacionado a tamanho de empresa, né? Tipo, se você tem uma empresa grande, terceiriza. Se tiver uma empresa pequena, não terceiriza. Eu acho que não tem uma indicação, não diria que é por tamanho de empresa. Eu fico com a impressão que é um pouco mais por necessidade ali do momento da empresa, sabe? Eu acho que assim, às vezes, o cara... ele precisa de uma equipe mais multidisciplinar. Então, cara, pega uma agência, né? Se você está com um orçamento, você não vai conseguir contratar essa equipe interna. Eu fiquei com essa sensação. É isso que você diria que é a recomendação? Eu diria que é um pouquinho mais multifatorial do que o tamanho da empresa. Porque às vezes você tem uma empresa enorme que tem uma imaturidade digital
que o website foi feito há 20 anos atrás, ninguém mais mexeu, ele está com o código todo quebrado, não tem nenhum tipo de posicionamento, não tem ninguém olhando para que tipos de... para o saque, por exemplo, que tipo de reclamação ele está recebendo nas mídias sociais, ou, enfim... E às vezes você tem pequenas empresas que estão super avançadas, sabe? Às vezes são empresas que têm 3, 4 pessoas que chegam pra gente e dizem, olha, eu sei que o meu custo de geração do lead no LinkedIn é tal, e eu consigo, o meu CAC do LinkedIn é tal, eu consigo converter esse cara em cliente gastando tanto, normalmente, pelas taxas que eu tenho. Então, eu acho que é uma questão de maturidade, mas o mais importante de tudo, eu diria que é você saber quem está liderando o teu marketing, quem está tomando essas decisões. Você tocou num ponto que eu, cara, concordo assim 1000%, para não falar mais infinitos por cento, porque assim, exatamente isso, a gente tem clientes que eles, cara, se eles colocarem uma equipe interna de marketing, eles não vão saber o que cobrar, eles não sabem o que pedir, porque realmente eles não têm esse conhecimento e às vezes nem querem ter, e aqui não é um julgamento falando, cara, tem esse conhecimento, não. Porque às vezes é melhor para ele terceirizar mesmo, porque é uma coisa que ele não tem interesse e não quer fazer. E tem sucesso, né? Não é porque você não sabe que você não vai conseguir ter sucesso com uma agência, desde que a sua agência seja capacitada, como você falou, para atender aquela necessidade que você tem ali naquele momento. Então, nossa, concordo muito, acho que você tocou num ponto que realmente é um ponto-chave. A pessoa olhar para a operação dela, olhar para a liderança dela e entender, cara, tem alguém aqui dentro que vai conseguir liderar uma equipe de marketing? Se não tiver, ela vai ter que ter alguém para fazer isso, né? E assim, imagina, aí contratar um monte de gente, inclusive um líder, nossa, provavelmente vai ficar inviável no começo, daí uma agência faz muito sentido. Até para começar a entender, para ver se esse canal é uma coisa que funciona, para potencial cliente ou não, né? Eu acho que mas sabe que... disso. Sim, e sabe que tem um fluxo, assim, agora você falando, eu pensei um pouco sobre o que a gente vê se repetir, né, com a nossa base de clientes. A galera que vem desse mundo startupeiro, que tem um crescimento, uma curva de crescimento muito acelerada, a gente vê normalmente os estágios, digamos, serem sempre os mesmos. O primeiro é quando o próprio founder, ele cria o conteúdo, né? Então, ele que começa a impulsionar o marketing digital dele. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente vamos partir aqui do pressuposto que se a pessoa está empreendendo, ela entende muito daquilo que ela está oferecendo como serviço ou produto, né? Então, essa pessoa produzir o conteúdo próprio é muito importante nesses estágios iniciais, né? Não dá pra gente, por exemplo, vamos pegar o Atila, que bombou agora com a pandemia. Não daria para ele terceirizar o conteúdo dele. Então, esse primeiro momento do próprio founder se envolver. Se existe uma verba, mas essa verba é muito apertada, a minha primeira sugestão sempre é ir para mídia paga, porque aí você amplifica o seu discurso, né? Então, você tem aquele conteúdo que o founder está criando, então é um conteúdo de qualidade, e aí você, com os primeiros centavos ali que você está conseguindo colocar no marketing, você atinge mais gente. Então, é isso que a mídia paga faz. E aí, a gente falou no início sobre a oportunidade, que é o que o marketing tem que gerar, que é interesse e perfil. Quando a gente trabalha a mídia paga, de forma, assim, bem generalista, tá? O Google Search, que é aquela procura ali, procurar casa na minha região, seu Google Search, isso é interesse. Você não está segmentando que tipo de pessoa você quer, você está segmentando o que as pessoas estão procurando. Social, seja LinkedIn, que vai ser uma segmentação profissional, ou Instagram e Facebook, que vai ser por perfil, você está segmentando por perfil. Então, eu quero, por exemplo, casais recém-casados dessa região aqui, que provavelmente essas pessoas vão querer comprar casa. Então, se você tem um profissional de mídia paga alocando ali o conteúdo que você tem, porque você já sabe o que vende, né, como founder, você já vendeu várias vezes, então você cria aquele discurso, depois você amplifica. Quando a sua verba fica um pouquinho mais gordinha, aí sim vai para uma agência. E, de novo, com todo o cuidado do mundo. Acho que vale a gente dar, assim, as dicas para contratar uma agência corretamente, André. O que você diria para analisar? O que eu diria? Cara, eu acho que assim, eu gosto muito de contratar funcionário e eu acho que a gente dá pra fazer um paralelo. Eu utilizo uma técnica que chama The Who, beleza? E nessa técnica, a primeira coisa que eu faço com esse pessoal é perguntar duas coisas. A primeira é o que você faz bem e gosta de fazer. Porque eu não acho que as agências elas conseguem fazer tudo. Eu acho que tem coisas que elas fazem muito bem feito. E essas coisas pode ser que a minha empresa precise naquele momento ou não. Então essa seria a primeira pergunta. Então eu perguntaria para a agência o que ela faz bem, vai ter agência que vai falar, cara, eu faço bem mídia paga, eu faço bem branding, eu faço bem social, eu faço bem conteúdo. Então dependendo do meu estágio, né,
de empresa, eu ia olhar para o que essa agência faz bem e falar, cara, legal, essa agência se encaixa porque eu preciso. E eu perguntaria para ela também o que ela não faz bem e o que ela não gosta de fazer. Porque isso também eu preciso saber se essa agência que eu estou contratando, ela vai, esse ponto que ela não faz bem, vai atrapalhar aquele objetivo que eu tenho. Mas veja, até para isso eu tenho que parar e pensar no qual é o tipo, né, de profissional que eu preciso, né, de tipo de agência. Então, assim, o que eu faria era isso. Você está se apoiando no teu conhecimento prévio, né? E a pessoa que não tem conhecimento... Cara, ia ser difícil. Eu acho que eu tentaria por caso de sucesso parecido, caso de sucesso similar. Eu acho que seria um jeito. Tá. Eu acho que uma dica bem bacana que eu posso dar com quem está responsável por gerir uma agência há 4 anos é o seguinte. Primeiro, pegue uma agência com tempo de mercado, porque gerir uma agência é outro bicho, sabe? Qualquer pequena entrega passa por 4, 5 mãos e ter essa capacidade de gestão da operação, manter tudo em dia, olhar todas as métricas, precisa de maturidade de operação para entregar isso de uma forma competente. A segunda coisa é olhar para o tempo que os clientes normalmente ficam com aquela agência. Tem algumas agências que quem é do mercado, a gente sabe que, cara, ninguém dura mais que 3, 4 meses naquela agência, sabe? Porque é sempre uma situação frustrada, o comercial promete uma coisa que a operação não consegue entregar, então provavelmente se ele tem ali empresas que estão com uma agência há 2, 3 anos, poxa, legal, então tem muito cliente satisfeito, né? E a última pergunta que eu acho que vale é visualizar como que você, como cliente, acompanharia o processo. Porque, por mais que você não conheça de marketing digital, é tarefa do prestador de serviço te entregar algum tipo de controle que você entenda. A gente tem relatórios na Aquila que são super simplificados. Então, a ideia e aí depende do estágio de conhecimento do cliente, o relatório que ele escolhe receber, né? Por quê? Porque ele tem que entender, por mais que ele não entenda de marketing digital, ele tem que entender o que está acontecendo na empresa dele, até porque muitas vezes o marketing é normal isso, a gente começa a puxar um fiozinho, e aí começa a puxar outra coisa, e aí a gente começa também a tirar o cobertorzinho do comercial, e começa a entender o que está acontecendo no comercial também que não está bacana. Então é bacana o empreendedor entender e participar desse processo junto. Não, porque isso ponto que você falou do dono, se o dono não participa do processo, fica muito mais difícil para qualquer agência entregar resultado, na minha opinião, porque a agência fica perdida. A gente já trabalhou em conjunto com agências e a agência fala, cara, mas o dono não responde aquela tal coisa que eu pedi, eu tô lá esperando faz tempo, eu quero fazer essa campanha. Então, assim, tem que ter alguém lá dentro, no mínimo, para falar, cara, aprovado, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Concorda? Concordo plenamente. A gente sempre tem o Project Owner, né? Que é a pessoa que é responsável pelo outro lado. E sabe que até agora você tá falando... Desculpa, André, você tá falando e minha cabeça também começa a pensar em várias outras coisas. É assim mesmo. Então, licença poética para dar 2 passinhos para trás. Mas sabe um outro ponto bem importante que eu perguntaria para qualquer agência que eu fosse contratar? É qual é a SLA de vocês? Qual é a SLA de contato entre agência e cliente, sabe por quê? Porque se a agência não tem isso claro, tanto quantidade de entregáveis, isso tem que estar definido no contrato, não é assim, a gente vai cuidar do teu blog, já vi isso quantas vezes. Mas aí são quantos blog posts por mês? Qual é a entrega efetiva? Quanto você pode exigir, né? E do outro lado, a SLA, que é o acordo entre o prestador de serviço e quem está recebendo o serviço, de quanto tempo você pode demorar para uma aprovação, por exemplo, é super importante. Porque se eu não tenho isso definido com todos os meus clientes, um cliente que se enrola mais, que está envolvido com outras coisas, que não responde, em cima da hora precisa de 1 milhão de coisas, vai atrasar os meus outros projetos. Então atrasa o resultado dele também, né? Atrasa os dois, atrasa o resultado dele, atrasa outros projetos, atrasa um monte de coisa. Atrasa tudo. E como é serviço, a gente está trabalhando com capital intelectual, né? Então, assim, do outro lado são pessoas especializadas que demoram para fazer as coisas. Gente, não é assim, coloca aí no ar uma pesquisinha do Google. Não, existe todo um processo de planejamento, da gente entender o que faz sentido. E, claro, de novo, se você tem pessoas que entendem de fato de marketing digital, olhando para o seu marketing digital, você se blinda de cometer alguns erros primários. Por exemplo,
não sei se você sabe disso, mas a conta de mídia paga do Google, o Google Ads, ela tem uma nota de qualidade, né? Que é baseada no teu histórico, nas suas práticas. Se você teve práticas boas ou ruins, né? Testes que, enfim, fizeram sentido ou não. E às vezes, quando um cliente chega e esse índice está muito baixo, a primeira coisa que a gente diz é, vamos começar uma conta do zero, porque essa aqui vai nos prejudicar. Não, e uma coisa que você falou que me fez pensar aqui também sobre a questão da paciência, né? Porque se você não tem esse histórico, vai levar um tempo para você ter o histórico e você começar a entender o que funciona e o que não funciona para sua empresa também. Então eu acho que tem gente que contrata agência de marketing digital e acha que é igual contratar pastel, né? Tipo assim, não, gera lead aí pra gente. Gera lead aí pra gente aí e vai ser rapidinho. Não é bem assim, né? As campanhas, elas levam tempo para aprender, você precisa entender quem que é o público que compra mais. Quanto mais dado você tem, mais você melhora as campanhas, mais melhora o pessoal que chega no comercial. Então acho que é um outro ponto também que é super bom alinhar essa expectativa do tipo, cara, independente, você vai contratar uma agência, vai colocar interno, tenha paciência. Depois que eu virei empresário, eu comecei a ter depois de um tempo aprendendo, eu comecei a ter uma regra, né? Que é, cara, eu vou fazer um investimento, pode ser até que a gente encerre antes, né? Mas durante um ano, eu garanto esse investimento. Tipo, cara, vou investir em marketing digital, durante um ano eu tenho a minha verba separada específica para marketing digital, no mínimo, para a gente ver esse negócio virando, né? Porque senão não dá certo, cara. Assim, a gente implanta processo comercial, né? Não é marketing digital, mas é semelhante. E não adianta, você vai criar uma estrutura de prospecção ativa, tem estrutura de prospecção ativa que vai dar boa em 4 meses, tem umas que vão levar 8, 10, 12 meses. Então, assim, não dá para você saber. Então, você tem que estar preparado como empresário, na minha opinião, para você entrar e perder. Se der errado, você não vai chorar que você perdeu aquele dinheiro. Então, para mim, pelo menos essa é a postura que eu levo, tá ligado? Pra mim, né? Pra minha vida. E sabe que é uma coisa muito louca do marketing digital? O marketing digital mexe muito com a vaidade dos empresários. Eu percebo muito isso. Os empresários, eles querem muito participar. Às vezes, eles estão responsáveis por 1 bilhão de outras coisas. Uma empresa grande, já tem diretor olhando para isso, mas o proprietário, ele quer participar. Então, existe esse ponto também de vaidade, em que, às vezes, entra muito no caminho da gente admitir números ruins. E isso é uma coisa que eu digo muito para minha equipe e eu digo para cliente também. Porque os clientes dizem, nossa, os números estão horríveis. Eu falo, estão mesmo, estão horríveis. Não funcionou nada do que a gente testou. Vamos para outro caminho? Que hipóteses que a gente vai gerar aqui? Porque a gente não pode ter medo de número ruim. Não tem que ficar maquiando número ruim. Tem que errar rude, errar rápido, né? Não é essa clássica? Isso. Erra rápido, tenta de novo. E acho que uma coisa que você falou, e eu lembrei do estoicismo, né? Que existe resultado. Resultado bom ou ruim é aquilo que a gente fala dele. Então a gente tem que olhar o resultado e falar, cara, beleza, esse resultado é o que aconteceu aqui. Será que tá dentro do que eu queria? Não tá. Então não adianta ficar se queixando, reclamando, vamos mudar esse negócio aqui para ver se ele chega mais perto do que a gente quer. Pelo menos essa é a lógica que eu vejo. Concorda? Concordo, plenamente. Show de bola. Paulinha, só pra gente, eu acho que pra parte do interno, né, a gente falou um monte sobre a contratação da agência. Você vê alguma vantagem e desvantagem também na contratação de uma pessoa interna? Eu acho que talvez se a gente for... pode ser que a gente repita alguma coisa, mas talvez um resuminho, assim, do tipo, esse contraste, né, que a gente falou bastante da agência, mas do interno. O que você vê? Olha, eu vou dizer o seguinte, marketing digital, eu acho que o mais importante é quem lidera o seu marketing. É essa pessoa, sabe? Se essa pessoa tá numa agência ou tá dentro de casa, eu acho que os dois podem ser excelentes. Mas a questão é quem que tá olhando e fazendo o processo decisório e cuidando dessa parte para você. Marketing é muito importante para uma empresa hoje em dia, marketing digital, né? Tem muita empresa que depende de marketing digital para conseguir sobreviver. Então, se você tem uma pessoa extremamente capacitada, porque, por exemplo, você pode internalizar com uma pessoa, né? Você tem a pessoa que está gerindo o seu marketing digital, a pessoa é competente. E ela pode contratar uma agência para servir ela. Pode contratar uma agência e pode contratar freela também. Mas é importante ela entender o que ela tem à disposição dela. Tá, eu tenho tanto de capital e se é limitado, onde é que eu vou alocar? Eu vou contratar o designer? Porque muitas vezes, de novo, né, a vaidade do proprietário. O proprietário quer, eu quero fazer um vídeo. Isso é o que eu mais ouço. Eu quero um vídeo, não sei o que... Gente, vídeo é outro bicho. É super caro.
uma produção boa, um vídeo bem feito, não é algo barato. E às vezes, com esse mesmo valor, você consegue fazer uma campanha de mídia paga que vai te gerar um monte de resultado em vendas. Então é super importante que você tenha alguém que entenda disso para te dizer, então, André, legal a ideia do vídeo, super bacana, mas vou deixar para depois? Olha só, eu consigo, né, fazer um forecast aqui dentro do Google, o que a gente consegue atingir com esse mesmo valor dentro do Google, o que a gente consegue atingir dentro do Facebook, o que eu vou ter aqui de expectativa de geração de oportunidade para você. Então, eu acho que esse direcionamento é muito importante. E um ponto que eu acho super bacana de levantar aqui também, André, é uma coisa também que eu sempre digo para minha equipe, que marketing é um exercício de empatia. Marketing digital é analítico, é olhar para número, mas esses números estão traduzindo pessoas do outro lado. Então, por exemplo, você está targeteando mães, né? Você não está só competindo com a tua competição direta, quem também vende fralda, se você vende fralda, por exemplo. Você está competindo com a criança, puxando a mãe enquanto ela está tentando olhar para a tela do computador. Então, a experiência dela tem que ser rápida, tem que ser muito pragmática. Então, esse entendimento de quem está do outro lado para alavancar os números é fundamental. Então, inclusive, quando os números vêm ruim, o exercício de empatia tem que ser feito e aí você tem que tirar suas hipóteses. Olha, eu acho que foi ruim, por quê? Primeiro você vai olhar bem onde que o número foi ruim, né? Se foi no clique, se foi chegando na página que não converteu, e aí entendendo ali na qual etapa você perdeu a pessoa, por que eu perdi a pessoa aqui? Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? E aí você testa, faz vários testes. E essa é a grande beleza da internalização. É você ser rápido nos seus testes. Porque quando você tem alguém dentro de casa dedicado 100% para isso, a pessoa está mastigando o teu negócio todo dia. Ela está respirando o teu negócio todo dia. Ela está aprendendo junto contigo sobre o teu negócio todos os dias. E aí ela cria essas hipóteses com mais competência, até porque ela está olhando para uma persona só. E ela testa rápido. Então, voltando ali para os estágios, primeiro o founder cria o conteúdo, depois você contrata uma agência, e aí você internaliza, mas quando você internaliza, a maioria das empresas não dispensam a agência. Só que ela tem o direcionamento estratégico dentro de casa e a agência para operacionalizar, inclusive para manter constância. Porque isso é outra coisa importante. Você quer relevância no Google, por exemplo, você criar muito conteúdo de qualidade autoral. Se você para, a gente experimentou isso agora, esse ano, teve 2 clientes que atrasaram blog posts, tá? Por motivos de aprovação, etc. Aí eles passaram 2 meses sem post. Foi penalizado. A gente perdeu ranqueamento de palavra-chave orgânica. Então, assim, a ideia é, mesmo que você tenha equipe dentro de casa, muitas vezes no meio do caminho, fulano, faz isso aqui correndo para mim, apareceu tal oportunidade, vou fazer e tal, e aí o blog post vai ficar para depois. Então, você tendo ali a sua agência, você tem garantido que o blog post vai para o ar. Faz muito sentido isso, não faz bastante sentido mesmo, porque às vezes com o recurso que você tem interno, cara, chegou outra coisa, prioriza outra coisa, mas tem a agência, o papel da agência é fazer isso, é contratar alguém para fazer isso, né? Ó, legal, vou tentar fazer um apanhado geral aqui, só pra gente finalizar e pra nossa conclusão, tá? Vai lá, quero assistir. O que eu aprendi nessa nossa entrevista daqui hoje, beleza? Primeiro você falou da mudança do marketing mais antigo, que é focado só em brand, não tanto em resultado, nem mensuração, dados, e como que o marketing digital mudou isso, eu achei bem legal esse comentário. Depois você falou sobre o que o marketing digital entrega, que é, hoje em dia, né, principalmente, a questão de oportunidade para a área comercial, para quem quer que seja que vai atender os potenciais. A gente deu até o caso de, por exemplo, recepcionistas, no caso de clínica, né, a gente já teve gente que atende pós-venda, às vezes atende vendas, então ele não é também dedicado para vendas, enfim, tem vários casos aí que fogem só do setor comercial. Tem até casos de gente que compra sozinho, né? O marketing chega lá, a pessoa já compra sozinho no site, é isso aí a vida. Então tem esse caso também, né? Aí a gente falou sobre as vantagens de ter uma agência, né? E um pouquinho de como escolher, as principais vantagens aí que eu percebi mais valor. Um é a questão de ter mais profissionais pagando menos, né? Do que se você tivesse que contratar os mesmos profissionais internamente na sua empresa. Isso também te traz uma vantagem de ter gente mais experiente para tocar o teu marketing digital, especialmente se você não entende de marketing digital, né? Você traz alguém com experiência e bagagem para fazer isso no começo. Você falou um pouquinho também da questão da seleção, né? Um pouco de como que a gente poderia selecionar essas agências, focar nos cases, olhar os casos de sucesso dela,
olhar o tempo de experiência que ela tem, olhar o acordo que ela tem, de quanto tempo que ela entrega, porque uma coisa que me chamou a atenção do que você disse foi, cara, é difícil você conseguir operacionalizar uma agência e começa a ficar grande, são muitos clientes, se você não tem acordo, fica uma loucura, né? E aí eu gostei também de uma coisa que você disse, que é a especificidade. Então, cara, o que essa agência vai te cobrar? Definir isso muito bem para você conseguir cobrar depois e realmente entender pelo que você está pagando, né? E aí, indo para a linha do interno, né? Me chamou a atenção o fato de, com o interno, na sua percepção, a gente ganhar mais velocidade, né? Tem alguém respirando o negócio todo dia ali. Mas que o fato de ter interno não te impede também de ter uma agência, porque muitas vezes, né, nessa jornada que você citou, eu achei interessante. A pessoa faz sozinha, contrata uma agência, cresce, internaliza algumas partes e continua com a agência, por exemplo, fazendo algumas partes, enquanto a pessoa lá dentro faz a parte estratégica. Então, eu acho que é isso. Foi o resumo, Paulinha. Consegui entender bem aí? Sim ou não? Conseguiu. É isso. Perfeito. Ó, aí o que eu ia falar para você também, Paulo, é o seguinte: quem está procurando uma agência, né? Como que eles podem falar com a Aquila, né? Basicamente entrar no site, trocar uma ideia com vocês. Como essa seria pergunta é maravilhosa. Claro que é maravilhosa. Dei a bola para você bater. Pois aqui. Então, e eu até vou contar uma história, um storytelling que é bonitinho, que até a minha equipe esses dias perguntou por que o nome é Aquila, né? E é uma brincadeira, porque a internet, né, pessoal, fica nas nuvens. E o que brilha entre as nuvens são as estrelas. Então, a Aquila é a constelação da águia. Então, olha aí. Latim. Então, Aquila, A-Q-U-I-L-A, .marketing extenso. Assim mesmo, esse é o nosso site. Podem me encontrar também no LinkedIn. Podem me adicionar, a gente vira miguxo. Lá tá como Paula Machado no LinkedIn, Paula, é isso? No seu LinkedIn tá como Paula Machado? Tá, Paula. A gente vai colocar na descrição, aqui o link, tá? O link do seu LinkedIn. Gosto de pensar que o nosso site é bem intuitivo. A gente tem o plugin ali de entrada a chamadinha ali do WhatsApp. Podem entrar, já podem clicar ali para falar conosco pro WhatsApp. Rapidinho e prático. Mas obrigada, André. Tá. Obrigada pelo convite, obrigada pelo bate-papo, foi ótimo. Obrigado, você falou obrigado. Eu que agradeço, cara. Paulinha, eu que agradeço. Essa conversa aqui é uma aula, né? Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa entrevista. Se você gostou, deixa um like pra gente. Qualquer comentário que você tiver também de algum assunto do vídeo, pode deixar um comentário aqui no YouTube ou no LinkedIn. E tamo junto, até o próximo vídeo.